Pode abrir Cantares capítulo 2, versículo 14. Para aqueles que têm aplicativo, eu lerei na versão NVI, Nova Versão Internacional. Antes de entrar no texto, eu queria falar um pouco sobre o livro de Cantares, porque é um livro que muitas vezes alguns pulam na leitura da Bíblia ou leem rapidamente. O livro de Cantares, também conhecido como Cântico dos Cânticos, é uma obra poética, muito linda, e ela é profundamente simbólica e retrata a intensidade de um relacionamento entre um homem e uma mulher. A beleza do amor entre um homem e uma mulher. Quem escreveu foi o rei Salomão, que além de Cantares, escreveu também Provérbios, Eclesiastes e os Salmos 72 e 127. Ela pode ser interpretada de duas maneiras. Primeiro, Cantares pode ser interpretado como um romantismo, uma história de amor entre o rei Salomão e a jovem Sulamita. E Sulamita não era o nome dela, é de local de origem desta jovem. E ali ele fala sobre a beleza do sexo criado por Deus. O sexo é bênção de Deus, desde que ele seja feito da maneira certa, no lugar certo, ou seja, dentro do casamento. O sexo fora do casamento traz maldição, é pecado. E uma sociedade distorcida em relação ao sexo, geralmente com conotação pornográfica. E a Bíblia fala um outro tipo de beleza de sexo, e o livro de Cantares mostra exatamente isso. Uma segunda maneira de você interpretar, que é possível interpretar Cantares, não todos os textos, mas vários textos podem ser interpretados no relacionamento entre Jesus, o noivo, e com a igreja, a noiva. E é muito interessante, e nós vamos fazer as duas coisas, tá? Essas duas interpretações, porque é o que todos os teólogos entendem que é possível fazer. O nome de Deus não é citado no livro de Cantares. E ele não fala nada sobre lei ou sobre santidade no seguir a Deus fora dessa área de sexo. É muito interessante esse livro. E ele está recheado de metáforas. O que são metáforas? São figuras de linguagem colocadas para dar uma expressão mais forte. Ele usa várias metáforas, essas figuras de linguagem. E é muito importante a gente entender o contexto que Salomão estava falando. Vamos lembrar que isso é de centenas de anos atrás, então era um contexto rural, meio selvagem, e algumas figuras que estão ali, muitas vezes não têm a mesma representatividade para nós, por isso a gente precisa entender. Um exemplo, o noivo fala assim para a noiva: os teus cabelos são como rebanhas de cabra, né? E aquilo era um elogio. Se você chegar hoje para sua esposa e falar isso, dificilmente ela vai entender como um elogio, né? Meu cabelo, nossa, está feio, vou ter que fazer bigodinho, alguma coisa assim. Então, na realidade, é uma outra expressão, né? Aquilo era um elogio, rebanho de cabra era um elogio naquele tempo. Então, você já abriu aí Cânticos dos Cânticos, capítulo 2, versículo 14. Aqui, o rei Salomão está falando a Sulamita. Ele diz assim: minha pomba, que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre-me o seu rosto. Deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Entenda aqui as metáforas, né? Ele não está apaixonado por uma pomba, e muito menos essa pomba vive no meio das rochas. Ele está querendo aqui. Pomba, para nós hoje, é praga urbana, né? Mas pomba, naquele significado, era algo frágil, lindo, belo, e ele estava na expectativa do encontro. E vai agora para o versículo 16. E aqui a Sulamita, ela fala no monólogo, mas a respeito do rei Salomão. O 16 e o 17. Ele diz assim: o meu amado é meu, e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Volte, amado meu, antes que rompa o dia,
e fujam as sombras, e seja como a gazela ou como o cervo novo nas colinas escarpadas. Veja toda uma linguagem poética. Mas igual, se uma esposa chega para o marido e fala, ô minha gazela, né? Ô meu servo novo, que isso, mulher? Para com isso. Não. É a linguagem figurada. Uma gazela era algo bonito, era algo forte, né? Então, é essa a conotação que é dada. Agora, é muito interessante, irmãos, porque até aqui nós estamos vendo esses elogios entre o rei Salomão e a jovem sulamita. Está o maior love aqui entre eles. De repente, surge o versículo 15. É o que está aí na tela. Diz assim: apanhem para nós as raposas, as rapozinhas, que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Apanhem para nós as raposas, as rapozinhas, que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Vamos repetir? Vamos ver nessa versão, todos juntos olhando para a tela aqui. Apanhe para nós as raposas, essas pequenas raposas que estragam as vinhas, nossas vinhas em flor. Parece que esse versículo está fora de contexto. Depois de uma série de elogios, um para com o outro, esse versículo entra como se fosse um pedido de socorro entre o casal. O que isso significa? Essa metáfora poética emprega a imagem das raposas que vinham buscar alimento nas vinhas floridas. O que é uma árvore florida? Uma árvore frutífera, obviamente. Uma árvore frutífera. Florida significa uma árvore que está pronto a frutificar. Por isso, primeiro vem a flor, depois vem o fruto. As vinhas estavam floridas. O fruto estava para nascer. Mas as raposinhas podiam entrar. O amor estava florescendo e o amor sendo preparado. E as raposinhas significam os obstáculos e distrações que podem surgir, prejudicar o crescimento e o florescimento do amor entre o casal e na família. E aqui eu vou dar uma primeira abordagem, dentre algo que já foi falado de alguma maneira, aqueles que vieram nos encontros de casais do ano passado, a última palavra, Angélica e eu falamos sobre o verão, as estações do amor. A gente falou um pouco sobre isso, porque é uma estação do verão, sol, legal, gostoso, jóia, as coisas estão mais estabilizadas, porém, cuidado, não se distraia. E aqui ele fala sobre todo o cuidado em relação à questão matrimonial. O relacionamento estava tão legal entre a jovem sulamita e o noivo, mas eles fazem esse pedido de socorro. Opa, cuidado, apanhe as pequenas raposas. Um relacionamento conjugal, um relacionamento familiar, presta atenção, ele precisa de uma ação intencional. Matrimônios, famílias que são colocadas no piloto automático, deixa a vida me levar, vai levando assim, sem pensar muito, sem fazer algo intencionalmente, alerta, ligado, pá. Por quê? Porque é necessário uma consciência do perigo que sonda os nossos casamentos e as nossas famílias. Certa vez, ouvindo o pastor Josué Gonçalves, eu gostei muito do que ele falou a respeito desse assunto. Distrações que tentam roubar o nosso tempo e qualidade de vida no casamento e na família. Primeiro, ele fala sobre a distração no casamento. Fora das raposinhas, são atitudes, são situações que vão corroendo a paz, a confiança, a conexão do casal. E aqui na comunidade a gente preza muito por esse assunto família. Cuidado com as pequenas coisas que podem entrar e comprometer o relacionamento. Afinal, o relacionamento está florido, está gostoso, está bonito.
Mas precisa ser cuidado. Há coisas que são perigosas, por exemplo, trabalho excessivo. Trabalho é importante, é bênção. Mas hoje você trabalha essa quantidade porque realmente precisa ou para manter o padrão de vida que você colocou. E para isso você compromete o tempo com a família. Redes sociais. Não há nenhum problema no uso das mídias sociais. O problema é quando isso começa a comprometer o tempo em família. Um irmão chegou para mim e falou assim: olha, eu não fui lá naquela reunião porque a gente ficou junto em família. Ah, que legal, que joia. O problema é que eu fiz a segunda pergunta. E o que vocês fizeram? A minha esposa ficou lá dentro fazendo algumas coisas, eu fiquei assistindo o jogo, meu filho ficou lá no notebook e a minha filha ficou no celular no quarto dela. Vocês não ficaram em família. Vocês estavam debaixo do mesmo teto. Ficar em família significa algo intencional. O problema é quando o virtual rouba o tempo do real. Quando dentro da casa nós ficamos um tempo demasiado e não temos relacionamento uns com os outros, olho no olho. O problema é quando o casal tem nos seus celulares, nos seus notebooks, senhas proibidas. Isso causa uma desconfiança, isso vai minando a estabilidade do casal. Comparações indevidas, ciúmes. Casal que não consegue parar, família que não consegue parar para orar juntos, algo está errado no seu tempo. Casal que não consegue mais saírem somente os dois, sem levar filho, filha, sogra, cachorro, papagaio, que não conseguem os dois, mas olharem um na cara do outro e ter o que falar. Tem que levar algum casal junto, algum irmão. Se você não consegue mais olhar no olho e ter algo para se falar sobre a relação, é hora de rever. Raposinhas. Quando a gente começa a andar como sócio, não há mais tempo para palavras bonitas. Inspire-se em cantares. Minha pomba, minha gazela. Quando não há mais essa empatia de se falar coisas bonitas, de namorarem, de andarem de mãos dadas, de se elogiarem mutuamente. O último censo mostrou um grupo que, segundo os psicólogos, cresce de uma maneira impressionante, que são os que se separam no divórcio invisível. O que é o divórcio invisível? Significa aqueles relacionamentos em que os términos não são eventos, mas processos. Antigamente, para ter um divórcio, precisava de uma coisa grande, assim, tipo um adultério, uma violência, um vício. Mas hoje o número de divórcios, que segundo os psicólogos que analisaram nos dados do IBGE, dá quase metade. São aqueles divórcios imperceptíveis. Não aconteceu nada. Foi se perdendo um encanto, um declínio, uma ruptura, um tédio, uma desconexão. E quando o casal olha, não existe mais nada que estimule a continuar. O tédio, a mesmice tomou conta. E o grande problema chegou na igreja. Já tratei casos assim. Raposinhas. Distração na família, um segundo ponto. Quando a comunhão não acontece, cada um vive a sua vida à parte, vidas paralelas. Quando a mesa, e a gente fala muito de mesa, que é o local da comunhão, deixa de ser um local de conexão, afinal cada um está no seu celular, cada um está preocupado com as suas coisas. E aqui novamente eu quero frisar, pais, a responsabilidade no discipulado são dos pais. A igreja ajuda, pequeno rebanho, teens, adolescentes, jovens, grupos, mas a responsabilidade dos pais e precisamos ter momento à mesa. Ter momento à mesa. Eu pergunto,
a vida cotidiana do seu lar transmite os princípios do reino de Deus? Terceiro, distração em relação aos filhos. Pais que ficam distraídos em relação aos seus filhos, preocupados com tantas coisas. Eu pergunto, o que está moldando os seus filhos hoje? São os influencers sem valores de Deus? Você sabe o que o seu filho vê na internet? Filhos se perdem quando pais estão distraídos. E aqui eu quero falar também com os filhos. Filho, você é solteiro, você vive em luz diante de Deus? Por exemplo, se você está lá no seu celular, no seu computador e seus pais entram no seu quarto, o que você faz? Joga o celular? Muda de site? Ou você está andando em luz de tal maneira que você pode continuar no mesmo lugar que você está? Cuidado com as raposinhas. Distração moral. Pequenas concessões que vamos fazendo na caminhada. Só hoje. Qual o problema? Eu não posso ser tão rigoroso. Vou abrindo em alguns lugares, alguns sites, vou tendo algumas conversas. A consciência vai cauterizando. A traição não começa nos atos. A traição começa em pequenas concessões que vamos fazendo ao longo do tempo. No seu namoro, como é que você lida com isso? No seu relacionamento com o sexo oposto. Essas concessões que nós vamos fazendo, vai fazendo com que uma caída vai sendo programada. E quem evita situações como essa, confessando tentações, evita no futuro confessar pecados. A pureza protege a aliança. Distração na vida espiritual. Famílias que só ouvem a palavra e não a praticam ficam vulneráveis. Eu pergunto, o que você escuta aqui todos os domingos, o que você aprende no discipulado, no GCs, nos relacionamentos, isso traz transformação na sua vida, na sua família? Ou você é aquela pessoa que refratária, vem, escuta e nada acontece? Distrações. O que se conversa sobre a igreja na sua mesa? A palavra, o louvor, ou críticas aos irmãos, crítica isso, crítica aquilo. Qual é o prato principal na sua casa? Presta atenção, o diabo não precisa te destruir, basta ele te distrair. Raposinhas, vigie o seu coração, ocupe-se do que é eterno. As raposinhas também podem comprometer a nossa vida com Deus. As vinhas eram de tremenda importância na vida daquele povo. Afinal, tinham as uvas, tinham o vinagre, tinham o vinho, tudo isso fazia parte da alimentação. E uma vinha significa que eram várias videiras plantadas. E quem era o predador? As raposas. Mas olha que interessante, o texto não fala das grandes raposas, ele fala das pequenas, das raposinhas. Eu me lembro quando meu avô tinha um sítio, eu era adolescente, e tinha um galinheiro. E o grande problema era que tinha uma grade, uma cerca e com uma madeira, e as pequenas raposinhas, as grandes, não conseguiam passar, mas as raposinhas, elas conseguiam fazer um pequeno buraco e passar por debaixo e pegar os franguinhos. As grandes raposas são facilmente identificadas, essa, aquela, mas as pequenas raposas encontram lugar na cerca da nossa vida, se nós assim permitimos, e entram. Pequenos pecados que sabemos que temos, mas vamos administrando. Afinal, quem é perfeito? Afinal, quem não peca? Eu quero te dizer que para Deus não tem esse lance de pecadinho. Todos os pecados precisam de confissão e de arrependimento. Todos os pecados. Somos nós que achamos que alguns podem ser pequenos
e por conveniência, vai dar trabalho mexer isso. Essa mania eu tenho faz tempo, esse hábito eu tenho. E aí a gente vai administrando, vira um pecado de estimação. Eu não me permito ser tratado. Quando eu quiser eu paro. Grande engano. Raposinhas. As raposinhas entravam pela cerca e sabe o que acontecia? Ela não comia os frutos, porque não tinha fruto, ela comia as raízes. E comia as raízes e a planta secava. A vinha representa a vida do discípulo e as raposinhas o peso e o pecado indevido, coisas que parecem inofensivas, mas que causam muito prejuízo. O pastor e escritor chinês Watchman Nee, ele fala que pequenas raposas são as manifestações da vida do velho homem. Tudo aquilo que foi crucificado e não deveria mais aparecer na nossa vida. Mas como não são pecados grandes e perceptíveis, e nem tão vergonhosos, entre aspas, podem passar despercebido, mas também compromete a nossa vida com Cristo. Na vida espiritual, tem coisas indevidas e parece que não tem problema. Eu peco, mas eu peço perdão. E continua a vida. Só que daqui a pouco eu peco de novo. Eu peço perdão de novo. Eu peco. Eu acostumo a entrar nessa. Eu não me permito ser tratado. Eu não busco o irmão maduro para confessar. Eu vou levando o assunto. E o assunto fica em trevas. Mas eu vou seguindo, porque afinal Deus está me usando. No ministério, Deus está me usando junto às pessoas. Glória a Deus. Sigo adiante. Mas a raposinha vai comendo a raiz, até o ponto que seca. Presta atenção, aqueles que se afastaram do Senhor não fizeram isso da noite para o dia. Foram ficando sonolentos durante o culto, foram ficando na mesmice na vida cristã, foram comprometendo a sua vida com Deus. É um ataque homeopático, sutil, em que você vai fazendo concessões, quase imperceptível. O pastor Néstor Scansetti, da comunidade de Rosário, ele faz uma reflexão muito interessante sobre o assunto. Ele diz assim: nós fomos colocados para dar frutos pelo Senhor e para o Senhor. Deus vai trabalhando em nossa vida vai ficando florida, pronto para frutificar. Deus querendo nos encher com seu espírito, nos avivar, alargar as nossas fronteiras ministeriais. Mas as preocupações deste mundo, as ansiedades, as coisas deste mundo começam a ocupar lugar na nossa vida. A gente vai entrando num tédio espiritual. E essas raposinhas, se elas não forem apanhadas, elas estragarão o fruto. A tradução desse versículo, na versão King James, diz assim: apanhai-nos as raposinhas, que estragam as vinhas, porque as nossas vinhas têm uvas tenras. Qualidade, frutificação com qualidade. Deus quer para a sua vida frutificação com qualidade. Você crê nisso? Então repita comigo. Deus quer para a minha vida frutificação com qualidade. A pergunta é: você quer frutificar com qualidade? Porque Deus quer isso. Eu te pergunto nesta manhã: há algo na sua vida que não está bem? Há pecados não confessados? Há áreas a serem tratadas que estão encobertas? O inimigo hoje tem brechas para entrar na sua vida, para te acusar. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Pedro é muito claro em relação a esse assunto. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe,
permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. É muito interessante porque em relação à imoralidade, Deus nos manda fugir, mas em relação ao diabo, ele fala, resistam-lhe. Como eu vou resistir ao diabo? Firmes na fé. Ou seja, do nosso lado, nós temos quem? O leão da tribo de Judá. Esse leão da tribo de Judá, quando ele ruge, esse leão, o diabo, vira um gatinho. Não faz nada. Porque temos que resistir, mas firmes na fé, não na nossa força, mas na força do Senhor. E aqui, eu vou entrar em algumas águas mais profundas e vou dizer sobre essa questão de ser tratado. Tem gente que não quer ser tratado. Inclusive, tem gente que não quer discipulado, porque é o local onde somos tratados. Nunca tem tempo, nunca prioriza. Parece que ele está fazendo um favor para o discipulador indo numa reunião. Quer sempre ser procurado. Ele não toma iniciativa. Isso é um orgulho travestido de espiritualidade. Eu estou aqui e espero que venham até mim. Ele se manifesta quando o discípulo não quer caminhar, mas quer ser buscado. Ele não quer se mover, mas quer ser notado. Não quer se envolver, mas quer ser incluído. Ele fica nos cantos. Gente em nosso meio que está sempre no cantinho. Começa o culto, ele chega, acaba o culto, ele vai embora, ele não tem relacionamento, mas está sempre falando, ninguém olha para mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ó vida. Ele não se relaciona, nunca convidou ninguém para ir na casa dele, mas reclama, ninguém me convida. Presta atenção, discipulado não é entretenimento personalizado. Discipulado significa desejo de crescer. Eu quero crescer, eu quero ser confrontado, eu quero confessar, eu preciso ser tratado. Se isso não acontece, acaba adoecendo o modelo, porque parece que sempre o discipulador está em dívida. Tem que ser discipulável, precisa crescer, porque discipulado bíblico significa andar juntos. E uma segunda preocupação em relação ao discipulado são aqueles grupos em que todos têm uma auréola na cabeça. Toda reunião está sempre tudo bem, graças a Deus. Ninguém tem problema, vida resolvida, ninguém tem pecado, se ninguém tem pecado, ninguém precisa confessar nada, afinal temos que manter a imagem. Isso no discipulado, isso no GC. Nós precisamos desse ambiente que respire graça, em que a gente tenha liberdade em falar, em se colocar, para sermos ministrados. E qual o problema? Nós estamos na igreja, um local em que somos todos pecadores, carentes da graça de Deus. E lá dentro, a confissão de alguém nunca pode ser entretenimento para os outros. De sair falando, o irmão tal, ele contou tal coisa na reunião. Isso é pecado. Isso é digno de disciplina. É necessário que o que é falado no grupo permaneça no grupo, no ambiente de confiança e maturidade. Mais alguns exemplos de raposinhas. O Espírito Santo, ele fala com a gente. Fala ou não fala? Ele fala. O Espírito Santo fala conosco. Não faça isso. Não fale aquilo. Não toque naquilo. Mas qual o problema? Não seja tão rigoroso com você mesmo. Afinal, você já faz tanta coisa corretamente. Quem não peca? Afinal, você merece uma compensação, porque a vida não está fácil, não é verdade? Você merece. Não seja tão santarrão. Sabe de quem é essa voz? Exatamente. Vem do inferno. Pelas brechas da cerca que não fechamos. E quando não fechamos, dá rima.
As raposinhas vão entrando, o mal vai praticando, a mente cauterizando e fariseus nos tornando. Começamos a viver uma vida dupla. Billy Graham, o famoso pastor Billy Graham, fala sobre as raposinhas. Ele diz que ele dá alguns exemplos de temperamentos não transformados pelo Espírito. Mantemos aquele temperamento, o camarada é raivoso, não é uma coisa de vez em quando, ele está sempre raivoso, aquela tensão na família, na fofoca. O fofoqueiro se acostuma em ser fofoqueiro e não admite que ele é fofoqueiro. Porque ele não vê mais aquilo como fofoca. Uma frase que o Alexandre falou semana passada que eu achei sensacional. Aquilo que na igreja não é falado com os pastores, mas tratado nos corredores, é fofoca. Se você não pode tratar com aquele irmão ou com outros que tenham a ver, mas ficar falando para os corredores alguns assuntos, é fofoca. Mas presta atenção, para toda língua nervosa, que não aguenta ficar com a língua dentro da boca, tem que falar com alguém, tem um ouvido nervoso. Tem alguém que gosta de ouvir, que também é pecado. Se a gente se recusa a ouvir, se o irmão chega, você não sabe a novidade que aconteceu. Não quero ouvir, não. Como assim? Não. Vai me edificar? Não, mas acho importante. Não. Não, é para você orar. A tecla escreve do que está cheio o coração. Outra raposinho, queixas. Veja que tudo eu estou falando com embasamento bíblico. São todos pecados que a Bíblia fala sobre isso. A pessoa costuma a se queixar. Ela não se dá conta que ele é um murmurador. Ele reclama da chuva e reclama do sol. Reclama que está calor, reclama do trânsito, reclama do culto, reclama que tem que voltar às aulas. Está reclamando sempre. E isso vai minando a nossa vida de louvor. Perde a capacidade de ouvir o corpo de Cristo. Gente que perde a capacidade de ouvir o corpo. Ele não aceita ser confrontado. No seu orgulho não aceita ser corrigido. Qualquer um que chega para ele falando alguma coisa, é um porco-espinho. Pá! Tem sempre uma resposta armada. Gente assim não cresce. Mentira. Muitos falam uma mentira social. Ele acostuma a mentir. Preguiça. Em casa não ajuda nada, não faz nada. Vem aqui na reunião, tem um evento tal, acabou o evento, ele já não ajudou antes. Depois todo mundo levando coisa para lá, para cá, e ele está assim. Irmãos, precisamos de ajuda. Só veio desfrutar. Irmãos, essas raposinhas vão entrando de uma maneira imperceptível, por isso que é raposinha. E aqui eu vou além. Feridas e complexos não tratados. Gente que acostuma com isso. Vira muleta. Falta de perdão. Aquela amargura fica lá dentro. Esta semana nós tivemos um curso muito abençoado. Eu fui muito edificado com o curso de Ruth. E algo que me chamou muita atenção foi a vida de Noemi. O nome Noemi significa agradável, amável. Mas as tragédias da vida, as dificuldades da vida, fez com que ela se autodenominasse Mara. O nome Mara significa amargo. Ela não queria mais ser chamada de agradável, ela queria ser chamada de amarga. As amarguras da vida, as tragédias da vida, os ressentimentos não tratados, passa a definir a pessoa. Eu sou assim. Aconteceu isso comigo, eu serei assim para o resto da vida. Não permito ser tratado. Alguns falam até com um certo orgulho. Eu sei que eu sou uma pessoa difícil mesmo. Eu não sou fácil. Noemi falava, Deus se esqueceu de mim, Deus não se importa comigo. E aí Deus coloca as Ruths da vida, os agentes da graça em nosso meio, e a gente não consegue perceber aquilo que Deus está fazendo em nosso meio, porque ela está amarga.
Porque a raposinha entrou, está comendo fruto, está comendo as flores. É necessário a gente abrir o coração para a graça invadir a nossa vida, nos transformar com a obra da redenção. E uma frase que a Angélica falou que me marcou muito. Toda perda que o povo de Deus suporta na vida, Deus transforma em ganho quando é colocado diante dele. Eu não sei o que você passou na sua vida, mas quando isso é colocado diante de Deus e permitimos ser tratados, Deus transforma em ganho. Charles Spurgeon dizia que essa chama de pecados insignificantes que a gente entende se esconde em nossa alma de uma maneira imperceptível e vai afetando a nossa comunhão com Deus. Esses pecados que achamos inocentes vão se escondendo na nossa alma e vamos negociando. Você já ouviu falar das muralhas da China? As muralhas da China, elas são a maior construção humana de todos os tempos. São milhares de quilômetros de umas muralhas imensas na China. Hoje é, obviamente, um ponto turístico. É a única obra humana que você consegue ver da Lua, de tão grande que é. Elas demoraram séculos para serem construídas. E quando os chineses terminaram de murar, olha que a China é grande para chuchu, maior que o Brasil, quando terminaram de murar uma grande parte da China, eles achavam que estavam seguros, ninguém iria conseguir invadi-los. Até que Gengis Khan, que era o imperador dos mongóis, resolveu a questão. Ele não precisou atravessar, ele subornou os guardas das guaritas, que abriram os portões. Hoje, há áreas na sua vida que podem ser subornadas, que você pensa que está protegido, mas raposinhas estão entrando. Ninguém cai da noite para o dia. Apanhe as raposinhas. Concluindo, o que isso tem a ver com a gente? Nesse mundo que a gente vive, de tantos desafios emocionais, espirituais e sociais, essa lição é essencial. Temos um inimigo que sempre vai tentar nos derrubar. Mas a partir do momento em que buscamos com propósito a vontade de Deus, permitimos que a sua paz interior invada a nossa vida e nos focamos em Deus. Se você se focar em Deus e não deixar áreas na sua vida sem serem tratadas, permite-se ser tratado, permita-se ser discipulável, permita que o seu coração seja guardado sobre tudo o que se deve guardar. Guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte é guardar o nosso coração. Só que a gente não consegue fazer isso sozinhos. Para isso, o Senhor enviou o seu Espírito, que é aquele que nos guia a toda a verdade. Nós precisamos de uma vida cheia do Espírito Santo, que é aquele que nos fortalece, é aquele que nos dá conexão. O Espírito Santo é aquele que joga a luz nas áreas que estão escuras. Para quê? Para serem tratadas. Não viva de aparência. Sabe por quê? Porque Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é aquele que veio na cruz e ocupou de maneira substitutiva o nosso lugar. Hoje, as nossas enfermidades emocionais, hoje as nossas tragédias pessoais não nos definem, porque Ele falou na cruz, tudo está consumado. A obra de Cristo em nós é completa. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu termino falando para você, que se abriu a essa palavra e entende que há áreas na sua vida a serem tratadas. E eu quero te dizer que todos nós temos áreas na nossa vida a serem tratadas, que tem visto que raposinhas têm entrado. Confesse, busque um irmão maduro, deixe a sua vida em luz, para que as raposinhas não entrem e comam as flores e o fruto, para que a obra de Deus na sua vida seja uma obra completa. Eu quero falar para você também, que ainda não se entregou ao Senhor, e está vindo, está participando, nós teremos em breve o batismo. E essa necessidade da gente ter a nossa vida entregue ao Senhor,
Mas não de qualquer jeito, não para frequentar simplesmente a comunidade, mas para você reconhecer que você é pecador, precisa de Jesus, e a partir de agora eu quero ter uma vida transformada por Ele, levando Jesus a sério e seguindo como discípulo, abrindo mão do seu eu, para que Ele domine e para que a obra da cruz em nós seja completa. Vamos orar? Como está a sua caminhada hoje?